Shalom, shalom a você que me acompanha no canal Parafraseando Raízes Hebraicas. Continuamos parafraseando a citação do pastor Diego Iguita de MC Shalom Internacional com uma conversa inteligente. Assim temos chamado esta série de estudos da Torá desde o primeiro episódio até o dia de hoje. E hoje vamos continuar falando nessa perspectiva até que o Eterno queira que falemos. O objetivo deste ensino é poder entregar a vocês as ferramentas intelectuais e exegéticas de como entender as escrituras hebraicas, porque a Bíblia é um documento hebraico. A mente israelita é uma mente profética. Este é o título da nossa conversa inteligente de hoje. Nas últimas semanas entendemos que o documento chamado Bíblia é um documento hebraico e não pode ser alterado por nós. E se nos acostumarmos a pensar nos termos hebraicos corretos, perceberemos a riqueza do conteúdo bíblico presente nesse documento. Estamos elaborando esta série de ensino pensando em cada um dos que estão chegando às raízes hebraicas. Portanto, eu preciso fornecer informações sobre como receber uma instrução boa e acessível. Vocês que estão chegando às raízes hebraicas, eu lhes asseguro que não é por vontade própria, senão porque foram escolhidos por Yuhei Barrei. Vocês são uma escolha divina de Yuhei Barrei para encabeçar este poderoso mover. Se apenas hoje você está ouvindo este áudio, te recomendo que busque os áudios anteriores para que possas ter a sequência desta informação que estou te entregando hoje. Qual é o pensamento ou quais são as características de uma mente israelita? E este é o nosso enfoque deste ensino. Uma mente israelita é uma mente profética, então necessitamos conhecer o que é uma mente profética. Porque hoje em dia se tem uma tendência de que pensamento profético é de um ou de dois ungidos. Não. O povo hebreu todo tem que ter uma mente profética, porque senão não é o povo hebreu. E por que nós temos que ter uma mente profética? Porque fomos feitos à imagem e semelhança da mente mais profética que existe, que é a mente de Elohim. E por que a mente de Elohim é pura profecia? Vamos para Isaías, capítulo 46, versículo 9, e começar a descobrir a mente profética do nosso Criador. Em Isaías, capítulo 46, versículo de 9 ao 10, diz: recordando das coisas antigas preditas, eu sou Elohim e não há Elohim fora de mim. Que desde o princípio, desde quando? Desde o princípio anuncio o fim, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, meus desígnios se cumprirão e farei toda a minha vontade. É Ele quem anuncia desde o princípio todas as coisas que vão acontecer. Quando? No fim. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança deste Elohim, quer dizer que esta mente nós também temos. Mas temos que aprender a desenvolver esta mente profética, temos que aprender a pensar nos termos de Deus. Volto a repetir o versículo 10, que é muito importante, e quero que ponhas os teus ouvidos no versículo 10. Que desde o princípio anuncio o fim, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meus desígnios se cumprirão e farei toda a minha vontade. Esta é a palavra do Eterno. Como mente profética, Ele prediz as coisas e sabe como vai ser no final. Ele é a primeira mente profética que existiu, e Ele nos fez a imagem e semelhança dessa mente. E desde a antiguidade anunciou o que não havia sucedido. Ele designou as coisas para que se cumprisse. E o que diz para nós a nossa fé com respeito à palavra profética que vem de Deus? E quando falo da nossa fé, vamos fazer uma viagem com esta mente profética entre o novo pacto e o antigo pacto, entre as coisas que se disseram por cumprimento dos Messias e com as que se havia predito desde a fundação da terra. E vamos viajar entre a primeira e a última parte do livro, porque isto quer dizer profecia. Uma mente profética não pode estar estagnada num só lugar, senão que tem que aprender a traçar toda a Escritura.
E em 2 Pedro capítulo 1 nos fala desta profecia que está na Escritura. Eu vou ler o capítulo 1 de 2 Pedro, nos versículos de 19 ao 21. Temos a palavra profética mais firme, mais segura, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha. A palavra profética é como uma candeia, uma tocha que ilumina em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E quem é a luz da manhã? Yeshua, ou seja, porque a palavra profética mais segura é ter o Messias no coração. E o que não tem o Messias no seu coração, esta luz ou tocha, não está iluminando e por isso está em escuridão. 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, vem de uma explicação própria, e aqui precisamos entender isso e muito bem. Por isso vamos submergir nesta palavra. Primeiro, porque nos diz a Escritura que a palavra profética é uma palavra segura. Segundo, porque ela é uma tocha que ilumina. E por que está dizendo que ela é uma tocha que ilumina? Vamos para Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra profética é uma luz que ilumina o caminho de qualquer um. Agora, o que é importante no Salmo 119 e 105? Primeiro, é o capítulo mais longo da Bíblia, tem 176 versículos, e desde o versículo 1 até o versículo 176, versículo por versículo, ressalta a Torá. E você pode ir aos 176 versículos e todos falam um por um da Torá, da lei de Moisés, da instrução, da lei de Deus, dos seus mandamentos. E eu acho interessante, e vou ler o primeiro versículo deste capítulo, que diz: Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei de Yahvé. E o último versículo diz: Desgarrei-me como ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Aqui está falando de nós. Temos uma característica especial, porque não temos esquecido dos seus mandamentos. Por isso é tão importante o ministério de voltar à Torá, de voltar aos seus mandamentos. Porque para eles é que está esta palavra, que diz: busca o teu servo. Não nos esquecemos da tua Torá. Todo este capítulo fala desta luz. Todo o capítulo está falando desta tocha que se chama a Torá. E o que não tem a Torá não tem a luz, e o que não tem a luz não pode iluminar seu caminho corretamente. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Ruach HaKodesh. Se vamos para a versão da Reina Valera, no ano de 1602, diz: porque nenhuma profecia é de privada interpretação, nenhuma profecia você pode interpretá-la de maneira privada, dizendo: eu creio que é assim. Não podes, porque se você tem uma mente profética, você sabe cruzar os termos e os formatos do que se está falando na profecia para dar a explicação correta ao contexto. E por isso muitos podem errar o caminho e começar a pensar em interpretações próprias da Escritura. A versão das Américas diz: porque nenhuma profecia da Escritura é um assunto de interpretação pessoal. Eu não posso tomar esta autoridade e dizer: eu penso que esta profecia é assim. Temos que pensar de acordo ao formato escrito. A versão Deus Fala Hoje diz: porque nenhuma profecia da Escritura se pode interpretar segundo o seu próprio parecer. É um dado complicado a interpretação e é muito delicado. Em resumo, nenhuma palavra profética provém de homens. Se realmente é uma palavra profética, provém de quem? Exatamente, de Yohei-Barrei. E sua interpretação não pode ser um critério pessoal de alguém, senão o que Yahvé tem estabelecido. É ele quem dá o conhecimento e a interpretação.
Agora necessitamos conhecer como é a interpretação. Ele é quem entrega a interpretação ao seu tempo, e na Escritura vamos ver que existem profecias que se revelam imediatamente, existem profecias que passam um tempo, um dia, meses, anos, séculos ou até milênios. E tem profecias que somente se notaram como profecia no dia em que se cumpriu e no momento em que se estava cumprindo. Então eles disseram, tal como disse o profeta Isaías naquele tempo, se está cumprindo esta profecia. Então, quando o Eterno vai dar a revelação, pode ser de maneira imediata ou se identifica no momento em que a profecia se está cumprindo. Vamos ver exemplos de profecias que se interpretou na Bíblia e se cumpriu imediatamente. Vamos para Juízes, capítulo 7, versículo de 13 a 15. Aqui vem um conceito imediato. Vamos ler desde o versículo 12 para ter um pouco mais de contexto. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas e chegava até a tenda e a feriu, e caiu e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa? Automaticamente veio a interpretação, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. 3 coisas quero salientar na palavra profética. Gideão chega a uma situação de desespero. Teria que lutar contra os medianitas. E creio, Gideão era uma pessoa comum, não era um guerreiro. Então, primeiro, o homem chega e escuta o que diz um homem. Logo, escuta a interpretação do segundo homem e automaticamente um covarde aceita as palavras e executa a ação e vence. Sobrenatural, controle do Ruach HaKodesh na profecia. E isso nos mostra que um falou, outro interpretou, e o que teria que executar, como se automaticamente se desatasse o poder, foi, enfrentou e ganhou. Isto é uma profecia imediata. O nosso propósito nesse episódio é que aprendamos a pensar como esta mente profética, que tudo o que a gente leia na Escritura e o que a gente vem conhecendo da Escritura seja banhado por esta capacidade de poder ver as coisas que vêm e do poder de analisar o que o Eterno quer nos mostrar. Porque vêm coisas grandes e poderosas e somente vão desfrutar os que estão com sentidos espirituais abertos para receber esta bênção. Baruch Hashem.